alunos, dando continuidade à aula de espanhol aí na casa de vocês, que vocês continuem utilizando o livro. E hoje iremos trabalhar a página 17, onde vamos falar sobre os artículos, que em português significa os artigos. Vamos falar também sobre las contracciones, certo? Que no português são as contrações. Na página 18, iremos falar também sobre el sustantivo, que significa o substantivo. Vamos falar sobre palavras no plural e no gênero. Voltando aqui à página 17, temos aí os artículos. Para que serve os artículos? Os artículos, eles servem para o quê? Quando queremos fazer referência a um substantivo em concreto, utilizaremos os artículos determinados e indeterminados, definidos ou indefinidos, certo? Os artículos têm a questão do gênero masculino e gênero feminino. Temos também o singular e o plural, ok? O gênero masculino temos o artigo ou artículo, el, e no plural temos o los. No feminino ou feminino temos no singular o lá e no plural las. Esses aqui são os artículos determinados ou definidos. Um exemplo de artículo definido ou determinado: el libro que ella está leyendo, que significa no português o livro que ela está lendo. Utilizamos, vocês podem até observar aí no livro de vocês esse exemplo. Utilizamos aí, foi utilizado o artículo el, que significa no português o. El, ele, significa o. Então, vocês podem até anotar aí no caderno ou no livro mesmo de vocês o significado de ele. Ele significa o. E temos um exemplo com o feminino. No singular, o lá. La lâmpada que está acendida. O lá é um artigo ou artículo feminino singular, certo? Lá significa, vocês podem também anotar aí, o lá como significa a, como se fosse o A do alfabeto ou das vogais. E temos também outros exemplos, utilizando o los libros, los que está no masculino plural, los libros. O los já significa os, os no plural. E temos também exemplo do las, por exemplo, las manzanas, ou seja, as maçãs. Las já significa as no plural, certo? Temos também os artículos indeterminados ou indefinidos. Quando utilizamos esses los artículos indeterminados, professora? Quando já se diz indeterminados ou indefinidos, é algo que não tem definição. Ou seja, quando, por exemplo, você pode dar um exemplo aqui de um artículo definido ou determinado com um artículo indefinido ou indeterminado. Eu disse aqui no primeiro exemplo que, el libro que ele está lendo, algo definido. O livro pode ser o livro de matemática, pode ser o livro de português, de espanhol, certo? Já no indefinido ou indeterminado, você vai utilizar algo na qual você não sabe ainda qual que você está utilizando. Por exemplo, se eu colocasse um livro que ela está lendo, ninguém sabe que livro é que ela está lendo.
um livro. Está dizendo que é um livro, mas não está dizendo que livro é. E assim como os artículos indeterminados que já falamos, el, los, lá e las, que faz referência a um substantivo em concreto, já está dizendo concretizado. Já os indeterminados ou indefinidos, queremos fazer referência a um substantivo sem particularidade, ou seja, sem algo a definir. Por exemplo, você pode traduzir também, assim como os artículos determinados, o que significa ele é algo que pode ser idealizado como um numeral, como um artículo, pode ser utilizado assim também. E temos no plural também o unos, que é para dizer se é tem unos, que no português significa uns. Temos também o artículo indeterminado lá, una, que significa uma no português, uma. Você pode até anotar aí também. E no plural temos o unas, que significa umas, certo? Um exemplo aí no livro de vocês sobre um artículo indeterminado ou indefinido. Quero um livro de geografia. Quero um livro. Já está dizendo sabe? Já deu a quantidade. Agora, se eu quisesse algo a mais, por exemplo, quero uns livros de geografia. Quero uns livros. Então, já estou determinando mais de certo? Vamos trabalhar também nessa mesma página as contrações. Como são essas contrações, professora? As contrações é a utilização de uma preposição com um artigo, certo? Vocês vão entender melhor. Temos o do, no português. Ele no espanhol é a junção de uma preposição com um artigo. Por exemplo, você vai pegar o artículo el com uma preposição ou vice-versa, melhor vice-versa, que você vai entender melhor. La preposição de com um artículo el. Então ficou del, D-E-L, que no português significa do. Temos também outro exemplo de uma preposição com um artículo. Temos a preposição a e o artículo el. Você vai utilizar a e el, que fica al, a pronúncia no espanhol. Al, no português, significa ao. Certo? Até aí? Solamente as preposições de y, de e a se contraem com o artigo masculino. Temos exemplos aí de contrações. Por exemplo, el lápiz está ao lado del pincel. Temos aí em negrito o al, como já foi falado, e o del. Essas duas palavrinhas que estão em negrito são contrações dessa junção de preposição com artigo. Outro exemplo também, el compás está à direita del rotulador. A lá também é uma preposição que está em negrito, a e lá, que é uma preposição com um artigo, só que não juntou, ela ficou separada, certo? E temos aí a mesma contração que já foi falado, del rotulador, que significa do. Pero, ou seja, el sacapuntas está à direita de la regla. Temos aí outra contração, que é o de lá, é algo novo também. Aí do lado temos o quê? Algumas informações para que vocês entendam melhor sobre essa questão da preposição. Ou seja, quando não nos referimos a nada em concreto, nós não empregamos o artigo. Tenho que ir ao super comprar leite, pão e mantequilha. Aqui do lado, nesse quadro laranja, temos um exemplo que não utilizou um artigo. Então, você já vai perceber em algumas frases, praticando, quando eu vou poder utilizar o artigo e quando eu não vou poder.
Se hablamos diretamente com uma pessoa, tampouco. Por exemplo, Senhor Perejil, necessita usted ajuda? Aqui não necessitou de nenhum artigo também. Pero, quando for início também de frase, você vai utilizar um artigo. Por exemplo, el Senhor Perejil necessita ajuda. Que quer dizer, o Senhor Perejil necessita de ajuda. E mais abaixo temos aí outro quadro com mais um exemplo para você que você entenda sobre essa questão das contrações, que é o al, que já foi falado também, que é a preposição a juntamente com o artículo ele, e temos o dele, que é a preposição de com o artículo ele, que fica dele. Mais abaixo aí tem uma pequena atividade para você completar o quadro de acordo com aquilo que estudamos aqui. Por exemplo, você vai utilizar o artículo ele com uma preposição a e você vai completar aí o quadro. E também você vai utilizar o artículo ele com uma preposição de. Utilizará também o artículo lá com a preposição a e o artículo lá com a preposição de. Na página 18, tem outra continuação de atividade, que é para você completar as frases com uma preposição, mais um artigo, certo? É tudo aí que a gente estudou sobre as contrações. Mais embaixo, vamos estudar sobre o substantivo. Professora, o substantivo, para que serve? Substantivo é um nome, é uma classe de palavras variável que se designam ou se nomeiam seres em geral. Ou seja, você vai classificar algo, alguém como um substantivo. Por exemplo, os substantivos gato, bolígrafo, bondade e amistad. Você vai marcar aí, nessa atividadezinha. Eles servem para nomear pessoas, animais, objetos, ideias e sentimentos. Se você achar que o substantivo serve para isso, você marca. Se não, você não marca. A letra B. Serve para dar características a pessoas, animais, objetos, ideias e sentimentos. Se você achar que os substantivos servem para isso, você marca. Ao longo do tempo, a gente vai estar tirando as dúvidas. A segunda questão. Vamos a utilizá-los poniendo as palavras em las frases? Vocês irão utilizar essas palavrinhas aí, gato, bolígrafo, bondade e amistad. Gato é gato normal, animal. Bolígrafo, caneta, ou lápis, na qual a gente já estudou no mês passado. Bondade significa bondade e amistad significa amizade. Vocês irão completar cada alternativa com uma palavra. E temos também o plural dos substantivos, na qual vocês vão identificar onde eu coloco S ou não, certo? O plural, temos aí o plural de manzana, temos o plural de ciudad, de lei e de pez. Manzana significa maçã. E temos aí o nome manzana no plural, que ficou, acrescentou-se o S, que ficou o quê? Manzanas. Ciudad, ciudad é cidade. Ciudad não tem no final no espanhol. O D é mudo, ciudad. Ela também inclui, você vai incluir o ES. Já que não tem no singular o E no final, já no plural você vai acrescentar ES, que vai ficar ciudades. A palavra lei, que termina no português é leia com I. No espanhol, leia com Y. Você vai acrescentar em lei o ES, não é S só, o Szinho somente. Você vai acrescentar ES, que vai ficar leies. E tem o nome pés, que significa pés, certo? No português. Essa palavra você vai acrescentar o ES também no final, assim como lei.
que vai ficar, só que aí você vai ter que acrescentar, você vai tirar o Z e vai acrescentar o C, que vai ficar peces, pés. As visto como se forma el plural, intenta-lo tu agora. Temos aí algumas palavras no plural e você vai tentar colocar elas no singular e você vai colocar elas no plural agora, acrescentando o ES ou somente o S, certo? Eu vou deixar que vocês respondam, qualquer dúvida a gente vai estar tirando as dúvidas ao longo do tempo. Na página 19, temos o gênero do substantivo. O que é gênero, professora? Vocês já devem ter estudado em outras disciplinas sobre essa questão do gênero. O gênero é para você identificar se alguém é do sexo masculino ou do sexo feminino. Observa o quadro dividido em substantivos masculinos e femininos. Masculinos e femininos. No quadro aqui do lado direito, temos aí no masculino algumas palavras e você vai acrescentar o feminino de cada palavra aí que foi dada, certo? Por exemplo, o nome El Niño. El Niño está no masculino, que significa o menino. Você vai colocar o feminino de El Niño. Só que não vai ter mais essa questão do artículo el. Você vai acrescentar o artículo determinado ou definido no feminino, juntamente com a palavra que foi dada, que está no masculino para o feminino. Temos el senhor, que vai ficar no feminino também. El professor e el marido. Vamos lá. Temos aí os substantivos masculinos terminados em A. El clima, clima termina em A. El dia, el idioma, el planeta, el problema. São palavras que terminam, palavras masculinas terminadas em A. Você poderia pensar que essa palavra fosse feminina, mas não. Ela está incluída juntamente com um artículo masculino. E substantivos femininos terminados em O. La mano, la foto e la moto. Inicialmente começou com um artigo feminino, só que a palavra depois do artigo é uma palavra masculina. É uma palavra feminina, certo? Por mais que termine em O. La mano, que significa a mão no português. La foto, a foto. E la moto, a moto. Geralmente, os substantivos que terminam em arre são masculinos. El viaje, el garaje, el paisaje, el massarre. São palavras que terminam em arre e se tornam masculinas. Qualquer palavrinha que vocês virem terminadas em AJE é uma palavra masculina. Geralmente, os substantivos que terminam em OR são masculinos, como el sabor, el errou, el amor e el dolor. Essas são palavras que terminam em OR, então são palavras de substantivos masculinos. Geralmente, os substantivos que terminam em sion, C-I-O-N, com acento no O, são femininas. Por exemplo, la canción, que significa a canção, la televisión, que significa a televisão, la relación, que significa a relação, e la explicación, que significa a explicação. E por último, temos aí os substantivos que terminam em DAD, que é dade ou dar, ou tá, TAD, tarde, ou tá, são femininos. La bondad, la ciudad, la verdad, la amistad e la libertad. São palavras que terminam em da ou tá e são femininas, certo? Tem um quadro aí, a laranjinha do lado, que diz o seguinte, que os substantivos que terminam em ante ou insta têm uma só forma para o masculino e o feminino. Por exemplo, el estudiante termina com ante, el estudiante tanto vai para o feminino como para o masculino. Temos também el cantante e la cantante, que significa no português o cantor ou a cantora. São palavras que você pode utilizar no masculino como no feminino.
el turista y la turista, el artista y la artista, el género de los animales, el galo, la gallina, el caballo, la égua, el toro e la vaca, e etc. E assim sucessivamente, tem outras palavras com essas terminações. Quero que vocês respondam essas atividades da página 17, página 18, página 19 e página 20, a segunda questão. Elas têm alguns exemplos para que vocês entendam mais sobre os artículos e os substantivos, certo? Por hoje é a nossa aula.